Olá! Existem diversas questões que passam pela cabeça de uma pessoa antes de ela buscar a ajuda de um profissional psicólogo. Dentre elas, as mais comuns são um preconceito em relação a esse profissional, achando que ele somente atua com pessoas com doenças mentais. Um desconforto em relação a você estar abrindo a sua vida para uma pessoa que você não conhece. Uma ansiedade e um medo que vem devido a um desconhecimento do que vai acontecer nessa sessão. O que será que eu vou falar para esse psicólogo? Quais são as perguntas que ele vai me fazer? O que ele vai pensar a respeito disso que eu estou trazendo? E também existe uma dúvida em relação a qual a diferença de conversar com um psicólogo e de conversar com um amigo? Se eu tenho tantos amigos e se eu tenho os meus familiares, por que eu poderia me beneficiar da ajuda de um psicólogo? É sobre essa última questão que nós vamos abordar neste vídeo. De fato, essa pergunta é bastante recorrente para as pessoas que ainda não fizeram nenhum processo de psicoterapia. Acabam confundindo a relação de um amigo com a relação de um psicólogo. Existem 4 pontos que eu quero trazer para vocês para falar sobre essas diferenças entre a escuta de um amigo e a escuta de um psicólogo. Primeiro, eu preciso dizer que os amigos e os familiares fazem parte importante de uma base da nossa vida. Nos acolhem numa rede social. É tão bom a gente compartilhar as nossas experiências, as nossas histórias com os amigos, com os familiares. A gente se identifica uns com os outros e isso faz com que a gente se aproxime. Inclusive, os nossos sentimentos acabam se fortalecendo com esse compartilhamento de histórias e de experiências. Mas existe uma diferença muito clara entre você conversar com um psicólogo e você conversar com um amigo. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre o foco. Quando você agenda uma sessão com um psicólogo, aquela sessão que normalmente dura em torno de 1 hora, é realmente somente focada em você, sobre o que você está falando, sobre a forma que você está se sentindo, sobre o que você está pensando, sobre os seus comportamentos, os seus valores, as suas crenças, quais são as dificuldades que você está passando naquele momento, o que você está querendo mudar. Então, esse foco é sobre você. Normalmente, isso não acontece quando a gente está conversando com um amigo, porque esse relacionamento é um relacionamento de trocas e pode ocorrer esse vai e volta. Então, o amigo, às vezes, ele se identifica com a situação que você está trazendo para ele e ele vai querer contar da experiência que ele tem. Então, você pode, às vezes, por exemplo, estar falando sobre como você vem se sentindo frustrado, angustiado, quanto você não está gostando de trabalhar no local que você está trabalhando. E ele vai lá e fala, nossa, mas lá na minha empresa é muito pior, porque olha o que acontece comigo. Então, às vezes, esse foco acaba se distanciando de você e vai acabar parando em outras coisas e até mesmo no seu próprio amigo. Você vai acabar falando sobre ele. Um outro ponto, que seria o segundo, é a respeito do julgamento e da confiabilidade dessas informações. Não tem, às vezes, quando a gente fica receoso de conversar com uma pessoa a respeito do que a gente está sentindo ou de como a gente enfrentou determinada situação, porque a gente sabe que essa pessoa pode julgar a gente ou a gente tem uma percepção de que essa pessoa pode julgar a gente ou que essa pessoa pode levar essas informações para outras pessoas. Então, quando a gente tem esse receio desse julgamento do amigo ou esse receio de que essas informações vão ficar com o amigo, pode ocorrer 3 coisas diferentes. Ou eu deixo de conversar e acabo ficando com todas essas coisas que eu não tô sabendo lidar para mim, nessa confusão mental. Ou eu converso com meu amigo e omito informações com medo desse julgamento, com medo de que a nossa relação fique abalada. Ou eu converso com esse meu amigo direcionando as situações a meu favor, para que ele realmente veja essa situação do meu ponto de vista. Então, essa é a diferença, porque quando eu converso com um psicólogo, eu livre de que eu vou ser julgada e de que essas informações estão sendo confidenciais, eu posso realmente trazer a situação da forma como ela é. O que eu penso, o que eu sinto, como eu me comportei, da forma como realmente são. Existe dentro do código de ética do psicólogo essa impossibilidade dele levar essas informações para além desse consultório. E também dele julgar a pessoa.
Durante toda a formação dele, ele já é treinado para que esse julgamento não ocorra, tanto em termos de empatia com a pessoa, tanto em termos de entender como funcionam as estruturas mentais, entender que esses pensamentos, esses sentimentos e esses comportamentos se deram devido às crenças e devido à história de vida desse paciente, e também sobre a motivação que nós temos com a mente humana. Então, a gente entende e tem uma visão muito ampla do ser humano. A gente sabe o quanto os seres humanos podem ser diferentes e únicos ao mesmo tempo. E todas essas informações que são trazidas para a gente em consultório, por mais surpreendentes que elas sejam, elas nunca nos assustam, mas elas sim nos intrigam, elas nos motivam. Foi por isso que a gente escolheu ser psicólogo, porque a gente gosta de entender a mente, a gente gosta de entender os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos. Então, num plano geral, o que a gente está buscando é saúde mental, é bem-estar para esse paciente e não o julgamento do que está acontecendo. A gente se torna uma pessoa imparcial neste processo. E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer, a imparcialidade. Quando você está conversando com um amigo, normalmente esse amigo não consegue ser imparcial. Ou ele vai te dar opiniões ou sugestões a partir dos valores dele, das experiências dele, da crença dele, da história de vida dele. Não há nada de errado em ele querer fazer isso para você, ele com certeza só tá querendo te ajudar. Mas as histórias de vida de vocês, as crenças e os valores são diferentes. Então, o que funcionou para ele pode ser que não funcione para você. Não adianta nada você ir lá e pegar esse conselho, às vezes, sem pensar muito, e agir em cima desse conselho, e depois você pensar, poxa, não era isso que eu queria fazer, não era dessa forma que eu queria resolver essa questão. Então, quando você está no processo psicoterapêutico, este processo ele vai focar naquilo que você quer, nos seus valores. E isso faz com que você descubra qual é a maneira que você quer lidar com essa situação, o que você precisa mudar. É um processo de autoconhecimento que ajuda nessa tomada de decisões. Nesse sentido da imparcialidade, às vezes um amigo vai deixar de te dar um feedback honesto porque ele não quer te magoar ou porque ele não quer mexer nessa relação que vocês têm, com medo de que isso se estrague. Então, às vezes, ele pode entender que existem informações que você não está percebendo ou que você está agindo de uma determinada forma que ele acredita que até mesmo sejam não fiéis ao que você, aos teus valores, a tua forma de enxergar o mundo, mas ele vai evitar te falar isso para não te magoar. E o psicólogo, ele pode trazer essa informação de uma maneira imparcial. Então, ele traz à tona isso para você. Numa determinada sessão, você trouxe valores e crenças específicos, você disse que para você, na sua vida, o importante era determinada coisa. E na outra sessão, você trouxe uma informação de uma situação onde você agiu contrário aos valores que você tem. Então, é só um exemplo que eu estou trazendo. O psicólogo vai levar essas informações para o seu campo de consciência, vai te falar, olha, você me disse isso nessa sessão e agora você está me dizendo isso. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, trazer informações para que você analise isso e para que você saiba como você vai lidar daqui para frente. Falando em lidar daqui para frente, um outro ponto específico, que seria o quarto e último ponto, é sobre o psicólogo te trazer ferramentas para que você se torne o seu próprio terapeuta. Então, quando você está conversando com um amigo, é a respeito daquela situação específica. Ele vai te dar sugestões, vai te dar opiniões a respeito daquela situação específica. O psicólogo, ele vai se certificar que você tenha ferramentas para que em próximas situações que ocorram, próximos problemas que ocorram, você tenha essa capacidade de resolver essa situação de uma maneira mais tranquila, mais calma, com mais bem-estar e de uma maneira mais saudável. Então, enquanto essa conversa com um amigo, com um familiar, possa ser um conforto mais rápido e talvez mais espontâneo, digamos assim, com o psicólogo você vai trabalhar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e habilidades a longo prazo. Ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um curtir, compartilha com os amigos e até a próxima!